Bom, gente, nossa aula de hoje, então, ela vai ser sobre saídas de emergência, tá? Então, a ideia é que vocês aproveitem aí, né, essa parte para o TCC de vocês. Aposto que todo mundo já sabe, né, gente? Vou só dar uma reforçada aqui, né? Todo mundo já sabe fazer a continha, saber quantas saídas precisa, que tamanho de saída. É, Então, vamos dar uma reforçada aqui nesse conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. É, Então, a legislação do bombeiro, a gente tem as legislações de cada estado, né? E a gente tem lá o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, tá? Então, esse código a gente encontra lá no site do Corpo de Bombeiros. Na descrição da atividade de hoje, tem os links lá para vocês acessarem a legislação. Então, tem lá para vocês acessarem o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Então, nesse código, ele é sempre abreviado assim, né, CSCIP, ele dispõe sobre as medidas de prevenção e combate a incêndios e desastres nas edificações, estabelecimentos, áreas de risco e eventos temporários. Então, ele não serve apenas para as ações quando acontecer um incêndio, mas também para ações que previnam o incêndio ou até mesmo que retardem esse incêndio, né? Então, o código que a gente vai ver, ele é válido pro estado do Paraná. Até agora, né, me veio na mente aí o incêndio, né, que aconteceu no shopping de Atacado, em Maringá. Não sei se todos vocês viram, mas destruiu, né, praticamente o shopping todo. Então, a gente não sabe ainda, né, o que causou, se algo poderia ter sido feito diferente, né, mas foi algo que teve uma grande proporção, né. Então a gente percebe ali o quanto essa questão é importante, né? Ainda bem que não tinha ninguém lá dentro, mas é muito importante que a gente leve em conta, né, todos os fatores que estão relacionados a essa questão. Então, o objetivo do código, né? Primeiro, proteger a vida dos ocupantes das edificações ou das áreas de risco em caso de incêndio. Como eu falei agora há pouco, também dificultar a propagação do incêndio para que os danos, né, sejam os menores possíveis ao ambiente e ao patrimônio. Proporcionar os meios de controle e extinção do incêndio, dar condições de acesso para o corpo de bombeiros, né? E proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e áreas de risco. Então, o que isso quer dizer? Que mesmo que aconteça um incêndio, né? Ou aconteça um desastre, de preferência, né? Que esse edifício ele possa ainda ser utilizado depois, né? Então, por isso, essa questão de dificultar a propagação do incêndio que daí para a estrutura não ser muito afetada, tá bom? Então, esses são os objetivos do código. A gente, né, sabe que nem todas as edificações precisam seguir as exigências do Código do Corpo de Bombeiros. Então, acho que todo mundo sabe, né? É uma residência unifamiliar. Então, quando a gente vai fazer o projeto de uma casa, a gente não põe extintor de incêndio lá dentro da casa, né? A gente não põe luz de emergência, nem plaquinhas. Então, a gente não tem essa exigência, né, para residências unifamiliares, de ter a aplicação do código. Mas, além das residências unifamiliares, tem alguns outros também, que às vezes a gente nem sabe. Quando a gente tem uma residência também unifamiliar, mas ela está numa edificação de uso misto, né? Então, embaixo eu tenho comércio, em cima eu tenho residência. A parte da residência não precisa passar pela aprovação do Corpo de Bombeiros, tá? Então, para isso,
o acesso tem que ser independente. Então, o que isso quer dizer? Eu não posso entrar na loja, no comércio, para desse eu subir para casa, para essa residência. Tem que entrar por por um outro acesso. Aí não precisa da parte do projeto da residência. Propriedades destinadas à atividade agrosilvipastoril, que são as atividades que a gente tem na área rural. A gente só tem duas exceções desse tipo de edificação: os silos e os armazéns, que são edificações onde a gente tem o estoque, né, de materiais que podem causar incêndio. Então, nesses dois tipos de edificações das áreas rurais, né, para essas atividades, a gente precisa observar o Código do Corpo de Bombeiros. Também não precisa, quando a gente utiliza a nossa residência unifamiliar como um endereço, né, de contato lá do nosso empreendimento. Então, vamos supor que, igual eu sou arquiteta, eu não tenho um escritório, né, comercial, trabalho em casa. Aí eu fui fazer meu registro lá na prefeitura, né, para eu trabalhar, e eu dei o endereço da minha casa como, né, o meu endereço de contato. Se eu não for atender o público na minha casa e não for estocar materiais, eu não preciso seguir as exigências do código também. E por último, as atividades econômicas ambulantes, então os carrinhos de lanche, barracas itinerantes, veículos de comércio ambulante e congêneres, tá? Então, só temos essas 5 exceções em relação ao Código do Corpo de Bombeiros. Todas as outras edificações que a gente for fazer, a gente precisa seguir essa norma, tá? Então, acredito que todos vocês aí nos seus TCCs, né, precisam precisam, né, dar uma olhadinha em alguns fatores relacionados a esse código, tá? Claro que a gente não vai fazer projeto, né, de incêndio, mas a questão das saídas de emergência que a gente vai ver hoje é algo importante, né, no dimensionamento do edifício, nas disposições das aberturas. Então, toda edificação que for sujeita à vistoria do Corpo de Bombeiros, ela tem que possuir esses 4 elementos aqui, tá? Então, toda edificação vai ter saída de emergência, vai ter iluminação de emergência, coloquei uma imagem aqui, vai ter a sinalização de emergência e o extintor de incêndio. Então, a mais simples das edificações vai ter pelo menos esses 4 elementos, tá? E aí as outras vão tendo muitas vezes outras exigências, como por exemplo, algumas edificações a gente tem exigência de ter hidrante. A gente pode ver que não é. A gente vai numa loja não tem hidrante, né? Uma loja pequena. A gente vai num restaurante pequeno, não tem hidrante. Agora, lá no Sesumar, a gente tem hidrante. Tá? Então, o hidrante ele vai ser necessário em algumas edificações, dependendo do uso, do tamanho, de quantas pessoas vão estar nessa edificação. Um ponto importante aqui é que esses códigos do Corpo de Bombeiros eles mudaram bastante depois do incêndio da Boate Kiss. Então, lá, né, quem lembra lá desse incêndio, vocês sabem que a gente teve vários problemas em relação às pessoas conseguirem sair do ambiente, né? Então, as saídas de emergência, elas estavam obstruídas, né? As pessoas correram para o banheiro ao invés de correr para a saída. Tem um documentário sobre o incêndio da Boate Kiss, né? Quem tiver curiosidade de assistir, tá? Meio chocante, assim. Mas é algo que a gente percebe muito a nossa responsabilidade nesse sentido. E aí, por conta disso, a gente teve bastante mudança nos códigos, né, no país todo. Então, eles ficaram bem mais exigentes, principalmente para edificações onde a gente tem as aglomerações de pessoas.
né? Que no caso não estamos tendo por causa da pandemia. Mas quando a gente voltar tudo ao normal, né? Voltaremos a ter essas aglomerações e tem que ter muito cuidado. Então, hoje, a gente vai focar aqui, ó, na saída de emergência, tá? Daí, na aula que vem, vou falar mais rapidamente sobre os outros elementos, tá? Como que vocês encontram eles. Então, a saída de emergência, a gente tem a NPT 011, que é uma norma do Corpo de Bombeiros, e a NBR 9077 de 2001. Essa NPT 011, ela é baseada nessa NBR, tá? Então, essa NBR é a NBR de saída de emergência e ela vale para o país todo. E um detalhe, não sei se eu já tinha falado isso para vocês, mas essa NBR aqui está passando por revisão. Acho que eu falei isso na aula passada. Ela está passando por revisão. Daí eu fiquei pensando hoje, né, na hora que eu fui dar essa aula, eu falei, só falta segunda-feira lançar essa norma nova, né? Mas por enquanto, essa daqui que vale, tá, gente? De 2001. Então, a NPT está baseada nessa norma. Então, o que vocês encontram aqui, vocês encontram aqui também. Beleza? Então, vamos focar nessa parte aqui. Então, as NPTs são as normas de procedimentos técnicos. Então, se vocês entrarem lá no site do Corpo de Bombeiros, vocês vão encontrar um monte de NPT. Eu já vou entrar lá para vocês darem uma olhada. Então, a NPT 011, ela é sobre saída de emergência. Então, ela estabelece os requisitos mínimos necessários para a gente dimensionar as saídas de emergência para que a população que vai estar dentro dessa edificação, no caso de um incêndio, né, ou pânico, elas consigam sair protegidas, né, em sua integridade física, e que também essas saídas de emergência elas permitam o acesso do corpo de bombeiros para fazer, né, o combate ao fogo e a retirada das pessoas, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no site do bombeiro, daí a gente já continua lá. Eu até vou entrar aqui nesse link, que daí eu já pego aqui, mais fácil. Aqui já está direto. Não vai dar certo. Então vamos lá. Corpo de Bombeiros, Paraná. Então, essa parte, ela fica dentro do Previfogo, tá? Eu até já vou colocar aqui. Oxe, cadê? Deixa eu digitar aqui. Barra Previfogo. Aqui, tá? Então, bombeiros.pr.gov.br/barra Previfogo. Aí aqui a gente tem, ó, as leis e normas. Entrei aqui na legislação. Aí aqui, ó, tem os links para a gente entrar. Então, aqui tem a legislação de prevenção ao combate a incêndio e a desastres. Aqui tem o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, ó, do Paraná. E aqui tem as normas de procedimentos administrativos, as normas de procedimentos técnicos, ó, são várias normas, e as orientações técnicas, tá? Então, atentem-se, porque dependendo do projeto que a gente vai fazer, é importante a gente observar diversas dessas normas. Então, a NPT 011, que a gente vai ver aqui, ó, é a saída de emergência. Depois a gente tem aqui, ó, a 018, que é de iluminação de emergência, a 020, que é de sinalização de emergência, e a de extintor... cadê? Vamos pesquisar. A de extintor é a 022, tá? Então, essas são as básicas para qualquer edificação que a gente for fazer, né, um projetinho de combate a incêndio. Lembrando que é uma atribuição que a gente tem.
Então, vamos entrar aqui, saída de emergência, né? E também vou deixar aberto aqui o código de segurança contra incêndio e pânico, que a gente vai usar os dois. Vou voltar aqui, depois a gente vai para lá de novo. Então, as saídas de emergência, elas servem para os acessos, né? Elas são, né, são formadas, né, pelos acessos que a gente tem à edificação. Também são consideradas saídas de emergência as rotas de saídas horizontais, né, as portas ou espaço livre exterior nas edificações térreas, as escadas e rampas e as áreas de descarga, tá? As áreas de descarga é onde a gente vai ter a saída da população se houver, né, um incêndio ou pânico. Então, para a gente calcular a saída de emergência, a gente precisa saber qual é a população da nossa edificação. E essa população não é a gente que define, né? Então, eu vou fazer um projeto tal e daí só vai ter tantas pessoas lá. A gente tem uma tabelinha, né? Que é onde a gente vai fazer a continha lá para calcular essa população. Então, a população de cada pavimento da edificação, ela é calculada pelos coeficientes que a gente tem na tabela 1 da NPT 011, considerando a ocupação da edificação, que está na tabela 1, classificação das edificações quanto à ocupação e risco e incêndio, que está lá no CSCIP. Tá? Então, vou mostrar depois essas duas tabelinhas para vocês. Como que a gente calcula, né, a nossa saída de emergência? A gente utiliza essa fórmula aqui para fazer a conta. A gente tem aqui, ó, número de unidades de passagem, que é o N, sempre um número inteiro, arredondando para o maior, vai ser igual a população, né, dividido pela capacidade da unidade de passagem, né, conforme a tabela 1. Então, eu já vou mostrar para vocês. O que seria essa unidade de passagem que a gente fala aqui, né? Capacidade da unidade de passagem. Uma unidade de passagem seria um espaço da nossa saída de emergência que tenha 0,55 metros, né? Ou seja, 55 centímetros. E aí a capacidade da unidade de passagem é o número de pessoas que passa por por esses 55 centímetros em 1 minuto. Então, para cada tipo de edificação, a gente tem um número de pessoas ali que é considerado, né, dependendo do uso, que vai passar nessa unidade de passagem a cada minuto, tá? Então, vocês têm essa tabela aqui, lá no CSCIP. Aqui, eu só coloquei um pedaço dela, tá, gente? Então, se a gente entrar aqui, ó, no CSCIP. Opa, acho que eu passei. Aqui no anexo A. Passei bastante. Aqui. Então, aqui, ó. Anexos, tá? Tabela 1. A gente tem lá a classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação. Então, aqui vocês têm o grupo, né, dessa edificação, o tipo, né, de ocupação desses grupos, a divisão, a descrição e tem os exemplos, tá? Então, vamos pegar aqui o grupo C, por exemplo, ele é o grupo da parte comercial. Se a gente pegar aqui a divisão C1, a gente tem lá comércio com baixa carga de incêndio. Então, são comércios onde vende artigos de metal, louças, artigos hospitalares e outras. Com média e alta carga de incêndio, que seria a divisão C2, são lojas de departamentos, magazines, armarinhos, galerias comerciais, supermercados, mercados e outros. E na divisão C3, a gente tem os shopping centers, tá? Então, aqui está bem explicadinho, né? Cada tipo de uso e tem os exemplos, então dá para vocês encontrarem tranquilo, tá? Então, tem os grupos de A até
Opa, até aqui no M, tá bom? Então, eu coloquei só um pedacinho lá no slide, mas aqui tem tudo. E depois a gente tem essa tabelinha aqui, que é a tabelinha... Oh, desculpa, essa daqui que é aquela ali que eu estava mostrando. Vamos pôr ela primeiro aqui. E depois a gente tem essa tabelinha aqui, que fica lá na NPT 011, que é onde a gente encontra a capacidade da unidade de passagem e a população da nossa edificação. Então, se vocês forem aqui na NPT 011, lá no final, no anexo, aqui no anexo, vocês vão encontrar essa tabela, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu peguei lá uma loja de departamento, né? Loja de departamento é comércio, comércio é grupo C. Aí eu vou olhar aqui, ó, grupo C, né? Para todas as divisões do grupo C, a população é uma pessoa por 5 metros quadrados de área. Daí eu vou fazer minha continha, né? Qual é a minha população, e depois eu vou calcular aqui através da capacidade da unidade de passagem. Aí tem essa capacidade da unidade de passagem para os acessos de descargas, para as escadas e rampas e para as portas que não dão direto na rua, né? Na descarga ali, tá? Então, para cada um dos grupos, em alguns casos, né, tem algumas diferenças aqui para as divisões, a gente tem nessa tabela como que calcula a população e como que calcula a unidade de passagem. Aqui tem algumas notas que em alguns casos são importantes, tá? Por exemplo, aqui, né, a igreja, eu não lembro agora, acho que é grupo F, se eu não me engano, diz aqui que se a gente colocar lá as cadeirinhas, né, ou os bancos na igreja, a gente pode usar aquilo como a nossa população, tá? Então, tem algumas exceçõezinhas ali que é bom a gente observar. Beleza? Então, essas duas tabelas são bem importantes. Agora, vamos fazer um exemplo. Então, a gente tem lá um shopping center, ele tem uma área de 5.000 metros quadrados em um único pavimento. E eu quero saber qual é o tamanho da saída de descarga desse estabelecimento. Então, o primeiro passo é a gente encontrar o grupo da edificação. Então, a gente vai lá na tabela que está no CSCIP e procura lá a função. Então, shopping center está no grupo C, na divisão aqui C3. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Passo 2, encontrar a população para essa minha edificação. Então, lá na tabelinha da NPT 011, eu vou olhar lá. Ó. O meu grupo é o grupo C. Para o grupo C, eu tenho uma pessoa para cada 5 metros quadrados de área. Então, o meu shopping tem 5.000 metros quadrados, né? E aí eu vou dividir aqui por 5. Então, a gente teria ali 1.000 pessoas. Ele considera que teria 1.000 pessoas nesse shopping, um shopping de 5.000 metros quadrados. Beleza? Qualquer coisa, vocês dão um grito aí. Depois que eu encontrei a minha população, eu vou verificar a capacidade da unidade de passagem para edificação. Então, aqui no grupo C, né, acessos e descargas, que foi o que eu pedi, passa 100 pessoas por minuto em uma unidade de passagem. Então, a gente tem lá que o valor de C é igual a 100. Então, já dá para a gente fazer a nossa continha. Então, o número de unidades de passagem vai ser igual à população, que é 1.000, dividido por 100, que é a capacidade da unidade de passagem. Então, aqui deu 10 unidades de passagem. Então, uma unidade de passagem corresponde a 0,55 metros. 10 unidades de passagem, a gente vai ter 5,5 metros, tá? Essa saída de emergência de 5,5 metros, ela não precisa ser toda em uma porta só, tá? A gente até vai ver que
há a exigência de ter mais de uma porta, dependendo do tamanho da edificação, da distância a ser percorrida. Talvez a gente tenha que ter mais portas ainda, tá? E aí a gente pode dividir esses 5,5 metros na quantidade de portas que a gente vai ter. Mas desde que nenhuma porta seja menor do que 1,20 m, beleza? Então, as portas, né, das rotas de saída... Opa, parece que eu tinha outro exemplo aqui. Era só um pouquinho, gente. O que eu fiz com o outro exemplo? Deixa eu salvar como e vou abrir o outro arquivo de novo. Eu tinha montado aqui para uma outra disciplina. Aqui. Sumiu de lá, mas vamos fazer aqui. Um outro exemplo, tá? Para dar uma reforçadinha. Então, agora o nosso exemplo é uma agência bancária que tem 500 metros quadrados e está em um único pavimento, e a gente vai calcular a saída de descarga desse estabelecimento. Então, a gente vai, primeira coisa, encontrar o grupo da edificação. Então, eu venho aqui no meu CSCIP, para ficar mais fácil, eu dou um Ctrl F e digito agência lá, bancária. Aqui, ó. Agência bancária, grupo D, divisão D2. Então, marcar lá na... Marquei aqui, ó, grupo D, divisão D2. Aí eu vou encontrar a população para essa edificação. Aí eu vou vir aqui, grupo D, uma pessoa por 7 metros quadrados de área, tá? Então, marquei aqui, ó, uma pessoa para cada 7 metros quadrados, 500 dividido por 7 deu 71,43 pessoas. Como a gente sempre vai arredondar para cima, né? Eu acabei fazendo aqui com um número... Ah, não, tá certo. 71,43 pessoas é a nossa população. Aí a gente vai verificar, né, a capacidade da nossa unidade de passagem. Vou olhar aqui também. Olha lá. Então, grupo D também é 100. Vou dividir aqui, né, 71,43, que é a minha população, por 100, né, passam 100 pessoas por minuto, a gente teria 0,71 uma unidade de passagem, que daria, né, daí a gente vai sempre arredondar aqui, que a gente vai arredondar sempre para cima, a gente teria uma unidade de passagem. Porém, uma unidade de passagem, ela teria 0,55 metros. Primeiro, né, que nem tem como a gente fazer uma porta dessa largura. Mas, né, pela norma, no mínimo a nossa saída de emergência tem que ter 1,20 m, tá? Então, nesse caso aqui da agência, a nossa abertura da saída de emergência teria 1,20 m. Beleza? Opa, tô no lugar errado de novo. Então, aqui mais algumas considerações em relação à saída de emergência. Toda sala, né, que tiver uma capacidade superior a 50 pessoas, ela sempre vai ter que abrir a sua porta no sentido de fuga. Por quê? O que acontece? Imagina se começa um incêndio e a porta está fechada. Todo mundo entra em pânico e vai querer tentar sair, e aí a porta tem que abrir para dentro, né? Não dá certo. Então, a porta tem que abrir para fora. Então, é obrigatório em salas com capacidade superior a 50 pessoas. As rotas da saída de emergência, elas também sempre vão ser iluminadas e sinalizadas, tá? Mesmo no caso da iluminação,
mesmo que a nossa edificação ela só tenha uso durante o dia. Porque a luz de emergência, as plaquinhas de emergência, quando está tendo um incêndio, às vezes tem muita fumaça, então as pessoas precisam ter essa iluminação. Se a sala que a gente está projetando, ela tem uma capacidade superior a 200 pessoas, a gente tem que ter essa ferragem tipo antipânico, tá? Então, se a gente analisar lá no Sesumar mesmo, as nossas salas de aula, elas não têm essa ferragem, mas o auditório tem, né? Então, o auditório, ele tem, né, uma capacidade de mais de 200 pessoas e as salas de aula não. Então, por isso que a gente tem essa ferragem. Aqui o que eu falei da largura mínima. Em qualquer caso, para acessos, escadas, rampas ou descargas, a nossa saída de emergência tem que ter no mínimo 1,20 m. E tem algumas edificações que a gente pode ter exceções aí para aberturas até maiores, tá? E um outro ponto muito importante, que eu até comentei agora há pouco, é a distância máxima que eu posso percorrer até eu conseguir atingir o acesso, né? Se eu não estiver no pavimento térreo, o acesso até a escada, né? Ou a porta da minha escada, ou se eu estiver no pavimento térreo, até, né, a área de descarga. Então, a gente tem uma tabelinha, que eu vou mostrar já para vocês ali na legislação, que tem essas distâncias mínimas, tá? Então, muitas vezes, isso vai determinar quantas saídas de emergência eu preciso ter. Se essa edificação também tem uma capacidade superior a 200 pessoas, a gente tem que ter, no mínimo, 2 saídas de emergência, independente da distância que as pessoas vão percorrer. Se possível, essas 2 saídas devem estar em paredes distintas, e a distância mínima entre as portas, né, essas saídas, tem que ser de 10 metros. Mas, né, vamos supor que eu estou fazendo lá um projeto de um restaurante. Esse restaurante ele só tem uma fachada, né, que dá para a rua, e vai ter uma capacidade superior a 200 pessoas. E a fachada dele tem lá, vamos supor que tem 15 metros de frente. Como que eu vou pôr, né, 2 saídas em paredes distintas e com uma distância de 10 metros entre elas? Não vai dar certo, né? Ai, achei que meu cachorro ia latir. Não vai dar certo, né? Então, quando acontecem esses casos, né, a gente tem que passar lá, né, pela avaliação da Comissão Técnica de Prevenção de Incêndio, mas é possível, tá, regularizar dessa forma também. Mas quando der para fazer isso daqui, vai ser exigido. Então, essa é a tabela das distâncias a serem percorridas até uma saída de emergência. Então, aqui, mais uma vez, vocês têm os grupos e a divisão, né? Então, grupo A, grupo B, grupo C, D, E, F, o G2, o G3, o G4 e o G5, H, L, M. Então, alguns a gente tem a divisão, alguns é o grupo todo. E aí, aqui a gente tem o andar, né? Se é no térreo, né? Que geralmente é o andar do piso de descarga, pode ser que não seja, né? Mas no andar que é o meu piso de descarga, eu tenho essas distâncias. E nos outros andares eu tenho uma distância um pouquinho menor, tá? E essa distância a ser percorrida, ela também depende desses fatores aqui. Se a minha edificação ela não tem chuveiro automático ou ela tem chuveiro automático. Se eu vou ter uma única saída ou se eu vou ter mais de uma saída. Se a edificação não tem detecção automática de fumaça ou tem. E aí eu vou por essas características até eu achar aqui a distância a ser percorrida pelas pessoas, né, de qualquer ponto da edificação até a saída mais próxima. Então, se for na saída, né, no piso de descarga, de qualquer ponto da edificação até a descarga, a saída lá, o acesso. Se for nos outros andares, é de qualquer ponto daquele pavimento até a escada ou até a porta da escada. Essa tabela também tá lá na NPT 011, tá? Então, aqui a gente tem a tabela da população e da capacidade da unidade de passagem,
E a próxima tabela aqui, ó, é a das distâncias, tá? Então, tem todos os grupos e divisões aqui do lado. Agora, então, coloquei aqui, né, para exemplificar para vocês o que é o detector de fumaça e o que é o chuveiro automático, para quem não sabe. Agora, por último, aqui a gente vai falar um pouquinho dos tipos de escadas, que às vezes confunde também, né? Como que eu sei que tipo de escada que eu vou usar, né? Se é a escada aberta, se ela é protegida, né? Qual que é? Então, a primeira aqui é a escada comum, que é aquela escada que você não precisa abrir uma porta para entrar nela, você simplesmente acessa a escada, ela é aberta, tá? É igual a gente tem lá no bloco 10, aquela é uma escada comum, tá? Não preciso abrir uma porta para entrar na escada. Depois, o segundo tipo de escada é a escada enclausurada protegida, tá? Vejam que elas têm uns códigozinhos aqui, que depois vai ter lá na tabela. A enclausurada protegida é aquela que ela é fechada, ela tem uma porta, a porta tem lá, né, as suas, né, como que ela deve ser aqui nesse item da norma. Nessa área aqui de acesso à escada tem que ter uma janela para ventilação, tá? E aqui dentro também tem que ter uma janela, beleza? Então, essa daqui é a escada enclausurada protegida. Então, é uma escada que eu vou ter que abrir uma porta para entrar nessa escada, mas eu vou abrir a porta e já vou dar na escada, tá? Então, ela vai ter essas janelas aqui para, né, no momento de um incêndio, para que a fumaça saia. E o terceiro tipo de escada é a escada enclausurada à prova de fumaça, né? Vocês já devem ter projetado, né, uma escada dessa aí em alguma das disciplinas de vocês. Essa escada aqui, ela tem uma anticâmara, né? Então, para você acessar a escada, você vai abrir duas portas, tá? Então, vou vir lá da circulação, vou abrir uma porta, vou entrar na anticâmara. Nessa anticâmara pode ter um elevador, tá? E aqui nessa anticâmara a gente tem dois dutos de ar, um de entrada e um de saída, que é para a gente ter a saída da fumaça. Então, o de entrada de ar fica aqui mais baixo, o de saída de ar ele é mais alto. Daí tem lá no térreo a captação do ar externo, né? Para entrar ar aqui nessa região. E lá em cima a gente tem a saída de fumaça, tá? Então a pessoa, ela, né, vamos supor que está pegando fogo nesse pavimento aqui. A pessoa, a hora que ela abriu a porta, vai entrar fumaça aqui na anticâmara, mas não vai entrar fumaça lá na escada, né? Aí aqui na anticâmara a fumaça deve sair pelo duto, aí a pessoa vai abrir a outra porta lá e vai entrar na escada, tá? Então tem esses três tipos e a gente descobre qual é o tipo que a gente precisa na nossa edificação através dessa última tabelinha que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, a gente, mais uma vez, tem o grupo, tem a divisão, e daí aqui a gente tem o tipo de escada. Do que depende o tipo de escada? Da altura do meu edifício. Se ele tiver uma altura de até 6 metros, tá? Eu vou olhar nessa parte aqui. Se ele tiver mais de 6 metros até 12, eu vou olhar nessa coluna. Se ele tiver mais de 12 até 30, eu vou olhar nessa coluna. E acima de 30 metros, eu vou olhar nessa coluna. E aí, aqui vai variar de acordo com as funções. Então, na parte aqui de habitação, né? A gente tem lá, até 6 metros é a escada comum, tá? Então, uma escada simples ali, ó. Vejam lá, né? NE, EP e PF, tá? Então, é a escada comum aqui. Se for entre 6 e 12 metros, também. Já se eu tiver uma edificação entre 12 e 30 metros, eu já vou ter que fazer uma escada enclausurada, né? E se for acima de 30 metros, daí eu preciso fazer a prova de fumaça, tá? Agora, se a gente pega aqui o grupo de comércio, né? E aí a gente tem aqui as três divisões, vejam que já vai, né, mudando aqui de acordo com a divisão. Então, se a gente pega aqui o shopping center,
Se ele tem até 6 metros, escada comum. Entre mais que 6 até 12, escada enclausurada. Acima de 12, já é escada enclausurada à prova de fumaça. Agora, quando a gente pega um comércio aqui, tipo uma loja de departamento, ele só exige, né? Ele tem escada comum até 12 metros, e a partir de 12 metros já é a prova de fumaça. Então, a gente tem que observar isso aqui para projetar o nosso edifício, tá? Se ele tiver, né, a circulação vertical. Então, essa tabela está logo abaixo da anterior que eu mostrei para vocês, beleza? Então, tá aqui para vocês darem uma olhadinha. Bom, gente, então, era isso por hoje. Todo mundo já sabia tudo que eu falei? Vocês estão aí? Estão vivos? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Nossa, a Ana Cláudia fez uma pergunta complexa. Na habitação, se for a altura entre 12 e 30 metros, porém fora da volumetria, vazada, com passagem de ventilação natural, ainda precisa ser escada enclausurada? Não entendi a pergunta. Tipo, algum elemento fora do volume? Ou... a escada fora da volumetria do edifício. Sim, mesmo que ela seja fora da volumetria do edifício, se ela for a forma que tem da gente das pessoas saírem da edificação no caso de um incêndio, tem que seguir a norma. Tem que ser a escada fechada. E aí, gente, mais alguma dúvida? Ô, Pro, Oi. a dúvida que a gente fez ali no chat, só para garantir que depois daí da apresentação eu fiquei um pouco em dúvida. Lá na tabela, o EP é escada enclausurada protegida, a definição. E daí, lá no nosso questionário, lá na avaliação lá, tem a opção escada enclausurada e escada protegida. Aí, como é que eu defino? Deixa eu ver lá. Será que eu fiz confusão? Deixa eu abrir aqui o formulário, só um pouquinho. A última questão do formulário tem a escada protegida e escada enclausurada. E eu não sei se eu fui certinho ali na NP, mas é a escada enclausurada protegida, e eu fiquei em dúvida. Deixa eu ver aqui se eu fiz confusão. Nossa, a protegida, eu vou reescrever ali, tá? Não sei o que eu tava na minha cabeça a hora que eu escrevi ali. Eu vou reescrever. Então, escada enclausurada, protegida, e escada enclausurada, prova de fumaça. Agora, se vocês atualizarem aí, vai estar certinho. Tá? Daí fica certo, tá? Beleza, Bru, obrigada. De nada. Boa noite, Andréia. Tem problemas. Depois você assiste a aula, Boa tá? noite. Tá? Tudo bem, ok.